perda deste dia, aliás, que são perdas incomparáveis. Eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de pessoas. Quantos estão perdendo pessoas, os seus entes queridos, os pais perdendo os filhos perdendo os pais, netos, avós. Vejam, são perdas irreparáveis da vida por causa desse vírus corona. Mas não apenas o vírus corona coloca em risco, em perigo a nossa vida. Tantos outros riscos e perigos do cotidiano. O trânsito, vejam, a distração no trânsito, o estresse, a impaciência. São todos os elementos que põem a nossa vida em risco. Até o nosso próprio pecado, o nosso estilo de vida, como nós nos comportamos, como nós nos vemos, como nós nos entendemos, como nós vemos e entendemos o mundo, os nossos relacionamentos, às vezes, todos estes elementos nos põem em risco, nos põem em perigo. Por isso, eu quero rezar com vocês. E hoje, sobretudo, enfocar Nossa Senhora do Sábado. O sábado para nós, católicos, é dia, em especial, de Nossa Senhora. Muitos já estão rezando o Santo Ofício da Imaculada. Nós que temos uma padroeira, Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada. Muitos se consagraram. Quero mandar o meu abraço, a minha bênção para os consagrados da Imaculada. Muitos hoje rezam texto também em família, tendo já passado a semana rezando pessoalmente, em particular. E hoje é a estreia para incrementar e completar a nossa grade online pela nossa página do quadro que fala de Nossa Senhora. É o momento mariano, hoje à noite, a partir das 19 horas. Que você não perca este momento. Também eu quero já agradecer, graças a Deus, com a ajuda de todos os paroquianos, todos os blogueiros, todos os homens de boa vontade, aqui a Raido, Atividade, né? Todos a Pascom, em especial a Pascom, a Ariane Sandi, a Cláudia Paulina, ao Gabriel e a todos os que fazem parte da Pascom, a Carla, a Lidiane, todos que transmitem a programação, todos, o trabalho em equipe, né? E todos os nossos paroquianos que se empenharam. Não quero falar o nome aqui, mas eu quero agradecer a todos. Batemos a nossa meta no YouTube, os 1000, já passamos de 1000, graças a Deus. Fomos a primeira paróquia aqui na Foronia a batermos a nossa meta para transmitir para todo mundo. Todo mundo, veja, pode agora acompanhar as nossas transmissões, sobretudo a nossa Santa Missa, que é o ideal maior. Mas vamos também ajudar as outras paróquias. Vamos ajudar a paróquia vizinha, São Francisco de Assis, ao Padre Alaelso, a Pascom de lá, a também a baterem as suas metas, a chegarem a 1000 inscritos, para que assim também possam evangelizar. Possa estar também nessa dinâmica da evangelização. E reze comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Reze comigo mais uma vez. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fica agora com a
música da sequência, a meditação, quero oferecer a todas as famílias, a todos os casais do ECC, a toda a pastoral da família, o nosso setor família aqui na nossa paróquia. Deus abençoe. Fique agora com a oração e a meditação. Eu encontrei um amor perfeito, um tesouro escondido diante deste altar. Seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar. Vamos adorar juntos? Te adorarei quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei com o meu coração, majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. A quem irei se tua voz é vida? Tua presença é tão clara e tão forte como o sol. Sou feliz porque sei que vivo estás. Tudo que me resta é te amar. Te adorarei todo o meu ser quando estou mais perto de ti. Fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração, majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Levantarei minhas mãos, minha adoração irá tocar o céu. Forte cantarei, te adorarei, pão da vida. Aplauda o Senhor que só veio de nós. Pode aplaudir pra valer. A Ele toda a nossa gratidão, a Ele todo o nosso louvor, a Ele toda a glória, toda a adoração. Força dessa palma, meu Deus. Te adorarei todo o meu ser quando estou mais perto de ti. Fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração, majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Te adorarei quando estou mais perto de ti. Fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração, majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Minha gratidão.
7h34. Meus queridos irmãos e irmãs, mandar um forte abraço, você que está acompanhando pela live da Radioatividade. Célia Maria, um forte abraço e a minha bênção para você e toda a sua família, o seu esposo e os seus filhos. Também a Ariane Sandy, que está acompanhando e que está com a sala também de vídeo. Rosilda Maria e Valéria Alves. Deus as abençoe, estas mulheres de Deus. No dia de Nossa Senhora, queremos continuar com as orações de Nossa Senhora para debalar, para combater o coronavírus. Reze comigo. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Permiti que eu vos louve, Virgem Santa, dá-me força contra os vossos inimigos. Minha mãe, a minha esperança, Virgem Mãe de Deus Maria, intercedei a Jesus por mim. Digníssima Rainha do mundo, Virgem Perpétua Maria, intercedei por nossa paz e salvação. Vós que gerastes o Cristo, Senhor e Salvador de todos. Amém. Queridos radiovintes, você que nos acompanha por todos os recantos do nosso município, das cidades circunvizinhas, mas também do nosso Brasil, nosso Pernambuco, do nosso país e do mundo todo que está nos acompanhando. Nesses dias, em todas as dioceses, em todas as paróquias, em todas as regiões, vejam, em todos os recantos, lugares. A maior expressão religiosa, que não é apenas uma expressão religiosa, mas é aquilo que nós temos, tudo mais de precioso e de sublime, que é a presença física, a única presença física de Deus na terra é a Eucaristia. O corpo, sangue, alma e divindade. Vejam, a maior expressão que nós acompanhamos pela internet é o Santíssimo Sacramento do altar. Seja em adoração, nas capelas, seja nos passeios do Santíssimo externo. A única vez que a igreja permite no ano litúrgico, na ação pastoral, que essa presença saia, que Jesus sacramentado saia, é o Corpus Christi. Mas em tempo de crise, em tempo de necessidade extrema, cada bispo, na sua igreja particular, ele orienta, ele permite, ele incentiva que os seus sacerdotes, os seus presbíteros, façam o passeio do Santíssimo para debelar. Veja, se um santo intercedendo a Jesus por uma cidade, por um povoado, por uma vila, um distrito, um engenho, ou uma comunidade, ou um país até mesmo. Na história temos muitos exemplos, muitos sinais que o Senhor ouviu e atendeu esses homens de coração puro, esses homens de fé, esses homens de bem. E nós temos aqui o ícones, a nossa cidade. Temos São Roque. A imagenzinha de São Roque chegou aqui em 1614. E por ela também chegou a fé. Esse leigo não foi um religioso no sentido de ordem, de congregação, mas foi um religioso pelo batismo, o homem de fé,
Não quis ser diácono, sacerdote ou bispo, mas peregrino. Homens de penitência, homem, aliás, de penitência, de jejum, homem de oração profundíssima, homem mergulhado em Deus. E Deus lhe deu um dom extraordinário. Por esta fé, por esta esperança, por esta caridade, solidariedade, essa generosidade, disponibilidade, era voluntário, sobretudo nos povoados mais contaminados. Enquanto muitos homens bons de fé corriam para se proteger, ele se aproximava, ele enfrentava, ele afrontava, ele se confrontava. Tem um pensamento muito forte e ao mesmo tempo muito chocoso, que ele dizia: ó peste, eu sou a tua peste. Quando ele chegava, debelava totalmente as chagas, as epidemias, as pestes. Vejam. Mas humanamente, ele pegou as chagas, como diz a história de São Roque. E ele, por consciência, por compromisso com a humanidade e com cada filho e filha de Deus, ele se afastou. Ele não ia mais aos povoados, às cidades. Enquanto muitos homens de Deus, infelizmente, que sabem conscientemente que está infectado e passa a visitar povoados, passa a visitar famílias. Homens, infelizmente, mesmo sendo de Deus, imprudentes. Homens irracionais. Vejam, aprendamos com São Roque. São Roque ia para cuidar, para proteger, para zelar, para rezar sobre, para invocar, implorar a Deus que afastasse, esconjurasse, exorcizasse até mesmo as pestes, as chagas. Mas quando ele pegou, quando ele foi contaminado, ele foi para a floresta. Ele foi para um lugar afastado, para que ninguém se contaminasse com ele. Veja a consciência de uma pessoa plenamente de Deus e plenamente na luz. Um doente não pode curar outro doente. Médico, cura-te a ti mesmo. O próprio Jesus disse: me repetirão esse provérbio. Mas é interessante que a epidemia, o contágio, não lhe roubou a fé, não lhe roubou a esperança, não lhe roubou o amor. Ele não foi para a floresta para morrer, desesperado, desenganado, desiludido. Não. Ele foi primeiro para estar a sós com o seu Senhor, com o seu Deus. Segundo, ele foi para que ninguém se contaminasse, para proteger. Veja. Aquele que não era egoísta enquanto estava saudável e sendo voluntário, generoso, ele não foi egoísta enquanto estava doente. Que a sua doença, você que está me vendo, acompanhando pela live, não lhe torne egoísta. Que a sua doença não lhe torne pequeno, um coitado, uma vítima. Que a sua doença não lhe torne arrogante, reclamão, murmurador. Tem pessoas boas que estão ao seu lado, mas que você não aceitou a sua doença, e quem não aceita não transforma, quem não aceita, quem não admite não pode trabalhar psicologicamente, corporalmente, espiritualmente.
se torna um revoltado, um rebelde, e passa a estranhar as pessoas boas que estão ao seu lado. Veja, as pessoas que, com aquele gesto de carinho, de zelo, de cuidado, mãos que cuidam são mãos que curam. Passa a estranhar pela revolta. A escama da revolta lhes fechou os olhos. Não, que a sua doença não cause isso em você. Uma pessoa amarga. Uma pessoa talhada pela angústia na face. Não. É ao mesmo tempo uma pessoa soberba. Uma pessoa que pensa porque foi estar doente, todos têm. Todos são obrigados a se voltarem. Que a sua doença não seja para você, veja, nesse momento tão triste na sua vida, o momento de ser centro, de chamar a atenção. Tem pessoas que querem, que fazem das suas doenças o centro do universo. É aquela coisa que chama a tempestade no copo d'água. Não. Aprenda com São Roque. Todos os anos. Quantos anos? 405, 406 anos. Vejam. Que a gente vem ouvindo a história de São Roque, mas esses detalhes a gente não consegue viver. Ele foi para a floresta. Ele foi para o lugar afastado para mergulhar em Deus, para saturar, depurar, veja, a doença em Deus, o médico dos médicos, o Senhor Jesus. A vida de oração. E interessante, ele foi sem nada, sem nada. Assim como ele era peregrino, se vivia com pouquíssimo, o apóstolo Paulo vai nos lembrar isso. Eu sei viver na fartura, mas também eu sei viver na miséria. O homem de Deus que tem fé é este homem, que sabe viver na adversidade, que sabe viver na pluralidade da vida. Há outro aspecto da vida de São Roque. Eu não sei se você já, entre aspas, perdeu o seu tempo, o seu precioso tempo, para meditar cada aspecto da vida de São Roque e para viver. Não sei se você da comunidade missionários e missionária da comunidade de São Roque, não quero citar nome, mas já parou para viver os aspectos. Porque os santos são modelos para nós, são exemplo e são dignos. O próprio apóstolo Paulo, que é santo, disse: sede os meus imitadores como eu fui imitador de Cristo. Que belíssima ousadia! Que coragem deste homem dizer: sede os meus imitadores como eu fui o imitador de Jesus Cristo. Os santos e santas são estes, com muita humildade, com toda a humilhação que eles passaram, aguentaram, com toda a simplicidade, despojamento em tudo, a forma de ser, de se vestir, de se falar, de se apresentar à sociedade. Homens que entenderam que tudo nesta vida passa. Tudo passa. Só Deus permanece na sua vida. Eu vou lhe desafiar. Olhe para a sua história. Olhe para o seu passado. Olhe e veja quantas coisas passaram. Quantas crises, quantos problemas, quantas doenças, quantas dificuldades passaram e que você sobreviveu, ou seja, viveu apesar de
Apesar, talvez naquele momento, naquela época, pensava que não ia superar, que não ia aguentar. Mas olhe para você. Vá para o espelho agora e se olhe. Como você está belo, como você está bela. Ah, padre, mas eu não me sinto assim, mas não me acho assim. O simples, vou colocar aqui, o simples fato de você estar vivo, de você existir, você já está contando vitória. Você é um vencedor, você é uma vencedora. O aspecto mais, vejam, impressionante e interessante é que Deus não abandona os justos. Deus não deixa quem está em Deus, mesmo sem os homens, mesmo abandonado pelos homens, mesmo retirado dos homens, quem está em Deus está lado do mundo. Deus usa de toda a sua criação para ajudar os seus justos. E um cachorro. Olha para a imagem de São Roque, tem um cachorro. Um cachorro. Veja. Não sei se foi guiado pela mão do próprio Deus. Não sei se foi enviado pelo próprio anjo da guarda ou por Nossa Senhora, mas o cachorro encontrou São Roque. Ou seja, Roque o encontrou na floresta. E é interessante. Como entender a linguagem do cachorro? E como o cachorro entender, na sua irracionalidade, a necessidade de Roque? O cachorro volta e pega um pão. O cachorro entende que Roque está com fome. Deus alimenta os seus. Não importa por meio de quem ou através de quem. E repetidamente, muitas vezes, o cachorro faz isso. Leva o pão para Roque, a tal ponto de chamar a atenção do seu dono. A tal ponto de chamar a atenção do seu dono. Vejam, qualquer pessoa, qualquer filho e filha de Deus que não tem fé suficiente, que não é mergulhado em Deus, contaminado, contagiado, é natural do nosso instinto de sobrevivência nos voltarmos para nós mesmos, pensarmos somente em nós, os nossos cuidados. Mas quando Roque foi infestado, contaminado, infectado, ele se afastou, como já sabemos, mas ele não deixou de interceder pela cidade. Ele não deixou de interceder pela humanidade, por aquelas pessoas que estavam na beira da morte. Vejam que a sua doença não lhe tire a dimensão da intercessão, da oração, de olhar para os outros, de perceber que tem pessoas ainda mais em situações piores, infelizmente, em situações cruciais da sua existência, da sua vida. Tem pessoas nos seus últimos fôlegos, nas UTIs, sem esperança, já desenganadas, até mesmo pela ciência, pelos médicos. E neste momento, quem se levantará? É quando nós lembramos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus queridos, São Roque não deixou de interceder. E vejam, a epidemia e pandemia foi debalada, foi extinta. E o dono do cachorro seguiu o cachorro.
Achou muito estranho, porque o cachorro pegava um pão todos os dias e saía. Já tem endereço certo. E ele viu o Roque lá, ainda contaminado. E pega Roque e cuida de Roque. E Roque supera o contágio. Supera o contágio. Outro aspecto, só queria frisar este aspecto, até a contaminação e o encontro de Roque. Roque não morre da epidemia. Vai viver muito mais fazendo o bem em Deus. Outro aspecto da vida de Roque é que sem Deus ninguém pode fazer o bem. Sem Deus ninguém pode ser altruísta. Sem Deus ninguém pode ser santo. O mundo precisa de políticos, o mundo precisa de economista, são as sequelas depois desta crise, desse vírus. O mundo precisa de administradores, o mundo precisa de legisladores, o mundo precisa de juristas, O mundo precisa de cidadãos e cidadãs que se unam para termos uma sociedade melhor, mais proativa. Mas o mundo precisa, sobretudo, de santos. Não se enganem, não se iludam. O mundo precisa de santos. Pessoas que estão mergulhadas em Deus. Pessoas que vivem na esperança em Deus. Pessoas que não se apegam a este mundo e nem à própria vida. Quem se apega à própria vida é o próprio Jesus que diz, perdê-la-á. Mas quem entrega a sua vida, doa a sua vida por mim, ganha-la. É este homem de fé. É esta mulher de fé. Quem sustenta e salva o mundo são os mosteiros, são os conventos. São joelhos. Vejam, dobrados. Em oração incessante, em oração contínua. E aqui eu mando um recado, uma dica para os mais necessitados. Não apenas para que sejamos generosos, não apenas para que façamos campanhas, que estamos em campanhas de alimento, de material, de higiene, tudo isso, oh glória, que coisa boa! Mas eu quero mandar um recado para esses necessitados e esses pobres, que pensa que não tem nada para dar e somente para receber. Que alguém tem que falar isso para eles. Não contem apenas com a ajuda dos homens, mas, em primeiro lugar, com a ajuda de Deus. E para se contar com a ajuda de Deus, vocês têm que rezar primeiro. Vocês têm que orar primeiro. Vocês têm que suplicar primeiro. Vocês têm que ser homens e mulheres de fé primeiro. Não adianta fazer uma carinha de choro, com uma carinha de necessitado, de coitadinho e sair nas ruas pedindo. É preciso ser pessoas de Deus primeiro. Porque isso pode cair numa esperteza. E vocês estarão sendo tanto quanto pecadores do que os corruptos. Acumuladores de coisas em casa. E até mesmo manipuladores. Que pede a um e recebe, vai o outro, diz que aquele que deu, não deu para ganhar do outro e passa a vida assim, enganando. Está em pecado. Está sendo corrupto. Em escala menor está, tanto aquele como o colarinho branco, em escala maior. Não, aqui não existe pecadinho nem pecadão, não. Tudo aos olhos de Deus. Na mentira, na falsidade. Preciso ser pessoas de Deus. Estar em Deus. Mergulhados em Deus. Abandonados em Deus. Estamos terminando hoje a quaresma.
que na verdade vai ser na quinta-feira, mas já entramos na Semana Santa a partir de amanhã. E no início da quaresma, a quarta-feira de cinzas, logo depois de terça do carnaval, o evangelho dizia assim: quando quiserdes orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em segredo reza ao teu pai que está oculto, e no oculto ele te escutará. A tua casa será salva quando tu fizeres isso. E serdes fiel ao Senhor. Na tua madrugada, na madrugada da tua vida, dobrar os teus joelhos. E em segredo, não precisa ir às praças, não precisa ir aos portões dos templos, não precisa fazer esta pandemia de manifestações. Manifestações. Talvez muitas vezes é só para ganhar um joinha. É só para ganhar um elogio, um parabéns. Cuidado. Que aquela crítica que Jesus fez aos fariseus pode ser também para você e para aqueles que estão sentindo uma necessidade, o impulso, o ímpeto de ser visto, de grandes manifestações, de megas manifestações. Jesus vai chamar de fariseus. Eles que gostam das praças públicas e gostam de ser visto pelos homens. São hipócritas. A orientação de Jesus é entrar na casa, na igreja doméstica e no quarto. Veja, por que no quarto? É para ser escondido até mesmo dos teus, dos que tu amas, para ser. Oração, meu irmão, minha irmã, é de intimidade com Deus. Só pertence a você e a Deus. Para que tanto alaridos? Para que tanto barulho? Não. Para que tanta sonoridade vazia? Não é? Precisa estar em Deus. Fique agora com oração, que é a música da sequência. Eu ofereço a você que me escutou com o coração aberto, escutou com oração e tocou da sua vida e você se convenceu que precisa mudar, superar. Escute e reze agora. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu bilhete e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem pra mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar.
Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Mas que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. Mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Ansioso queria te ver. 8h09. Quero mandar o meu alô, o abraço e a minha bênção para Fátima, né, a mãe de Tereza, que é irmã de Lúcia Cardoso. E a música da sequência do próximo bloco será para ela, para Lúcia Cardoso. Oferece assim a sua irmã. Deus abençoe essas mulheres de Deus. Também Dona Mara, ela ligou para o nosso programa, como Fátima também, e pede oração por Mauristela, que é a nossa ministra de Eucaristia. Ela foi a Surubim cuidar da mãe e a mãe faleceu, ela está lá. Neste momento tão, né, de pesar, de dor, nós, enquanto cristãos e católicos, nós também, nós, ao lado de Mauristela, nós rezamos por ela,
Rezamos sobretudo pela mãe dela, pela alma. Descanso eterno dá-lhe, Senhor, e a luz perpétua o ilumine. Deus abençoe nessa dor e nessa angústia. Também Luciene, Cristina, o meu abraço para ela que está nos acompanhando pela live. Também Célia Maria manda os seus parabéns para sua afilhada Graziele, lá em Santo Amaro, que está aniversariando hoje, 21 anos. Deus a abençoe e Deus continue sempre presente na sua vida, Graziele. Também Ronaldo Câmara, a sua esposa também, Edinalva Câmara, e os seus 2 filhos. Dilma Kelly também, Deus abençoe, que sempre nos acompanha. E Eliane Maria, Deus faça feliz todos esses filhos e filhas. Eu quero apresentar hoje, como venho apresentando, mais uma Bíblia. Você que está nos vendo aí pela live, pela internet, veja, essa é a edição pastoral. É a edição mais popular da nossa Igreja Católica, que é uma edição, uma Bíblia, que é a Bíblia do cotidiano, é a Bíblia do evangelizador, por isso é chamada Bíblia pastoral do dia a dia. A linguagem é muito fácil, é muito boa, é uma Bíblia para examinar, para ler cotidianamente, para rezar com ela, e também uma Bíblia espiritual. Se é para rezar com ela, do cotidiano espiritual. Na próxima segunda-feira eu trago outra edição para apresentando para que você possa conhecer todas as nossas traduções, todas as nossas edições e examinar as Sagradas Escrituras, não é? A finalidade não é, vejam, as pessoas são interessantes, fazem cada comentário. A finalidade não é para dizer que o padre tem todas as Bíblias, viu? Que o padre, não, a finalidade é para que você conheça. Estou aproveitando desse veículo aqui para você conhecer. Eu poderia trazer livros nesse tempo de isolamento, dar dicas de livro, mas veja, eu estou trazendo o livro dos livros. Eu estou trazendo 73 livros para que você examine. Depois que eu apresentar todas essas edições, eu vou trazer os outros livros e dando dicas de leitura. O que eu estou lendo, né? Já li 6 livros nesse tempo, né? Nesses 20 dias, nesses 25 dias, já li 6 livros, porque estou tendo tempo para rezar, para meditar, não é? E para ler, para me informar também, investir em mim. As pessoas pensam que investir só é fazer cursos, estão fazendo cursos online, estão assistindo filme. Isso, pega um bom livro e leia. Faz cursos e cursos ouvindo áudio, vendo vídeos, mas não lê. Não lê. Aproveite, você que tem dificuldade para ler, aproveite para começar lendo. Sobretudo a dificuldade para ler e entender a Sagrada Escritura. Vá lendo 10 versículos por dia. Não digo nem um capítulo, mas 10 versículos por dia. Que você vai tomando gosto. Você vai aprendendo a examinar as Escrituras. Cláudia manda essa mensagem, não é? E ela pede as orações pelos seus pais, por Maria de Lourdes e José Paulino. Deus abençoe os pais de Cláudia e Paulina. Mas vamos para o Santo Evangelho agora. Temos apenas 5 minutinhos. E nesses 5 minutinhos eu quero fazer a nossa reflexão. Agora, o Evangelho do Dia. É o capítulo 11. O Evangelho de hoje é o capítulo 11. Nesse dia 4. Capítulo 11, versículo de 45 a 56. Capítulo 11, versículos de 45 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dentre os judeus que tinham ido à casa de Maria, viram o que Jesus havia feito, acreditaram nele. Mas alguns foram até os fariseus e contaram o que Jesus fizera. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos sinais.
Se deixamos que ele continue agindo, todos vão acreditar nele. Virão os romanos e vão tirar de nós o nosso lugar santo e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote desse ano, falou: vocês não estão entendendo nada. Não percebe que é melhor para vocês morrer um só homem pelo povo do que perceber e perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote desse ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus que estão dispersos. A partir desse dia, decidiram matar Jesus. Por isso é que ele não andava mais em público entre os judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima, e muita gente do campo subiu para Jerusalém, a fim de purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus, e quando se encontraram no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele não vem para a festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordens. Quem soubesse onde Jesus estava, deveria informar para que eles pudessem prendê-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Senhor Deus, perdoe os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, apenas um ponto para a nossa reflexão. Vejam, o Sinédrio, ou seja, um clube de cidadãos religiosos, políticos, que tem influência econômica e social, juristas, se reuniram em reunião extraordinária para discutirem sobre Jesus. O único ponto da pauta era Jesus. E o meio para prendê-lo e poder matá-lo. Ouvimos o finalzinho do Evangelho. Vejam. E por aquela ocasião, Caifás, que era o sacerdote daquele ano, não humanamente, porque estava a favor de Jesus, mas o próprio texto diz, ele profetizou. Vejam que o nosso Deus tem os seus desígnios. Deus fala até mesmo pela boca dos homens, muitas vezes, os homens maliciosos, os homens maus, os homens que não tenham boas intenções. Pode ser até mesmo religioso. Esses homens eram religiosos. Mas isso não quer dizer que todo religioso tem um coração bom. Infelizmente, isso é duro de ouvir, não é? Infelizmente. Isso não quer dizer que todo religioso seja puro de sentimentos e de pensamentos, de ideia. Muitos religiosos são maliciosos. Muitos religiosos são tendenciosos. Muitos religiosos nutrem dentro de si um ódio, acumula raiva, tem pretensões, tem ganâncias e ambições. É duro dizer isso e você ouvir isso, porque muitas vezes toca também na nossa carne, toca também no nosso pecado. A gente muitas vezes se dá conta que apesar da nossa religiosidade, a gente não muda. Apesar das nossas religiosidade de terço, de adoração, de eucaristia, de rezas, de novenas, veja, a gente continua ainda preso
no pecado da gente e na malícia da gente. Eu não estou falando aqui, viu? Veja. Porque o mundo de hoje, quando a gente fala de pecado, o mundo, eu vou falar numa palavra rasgada, o mundo só pensa que é safadeza. O mundo só pensa que é uma moral da cintura para baixo. O mundo só vê a questão de erotismo, de pornografia, de sexo. Não! Pecado não é apenas isso. Pecado é toda essa trama. É toda essa trama. Os passos. Papa Francisco colocava na missa de hoje os passos do pecado. Veja, primeiramente, o primeiro passo começa com uma coisa pequena. Ele disse na casa de Santa Marta, onde celebra todas as manhãs, começa com uma coisa pequena, veja, com uma coisa infantil, com uma coisa ingênua. Começa. Depois vai crescendo, crescendo, tomando proporções em nós, internas, e proporções muitas vezes externas. O pecado não começa grande, não, começa pequeno. E o segundo passo do pecado, veja, é que não fica apenas em nós. Nós compartilhamos com os outros. Eles se reuniram para fazer essa partilha diante dos sinais que Jesus realiza. E o sinal maior foi a ressurreição de Lázaro. E tem, não é, é interessante que aqui, nesse segundo passo, tem aqueles religiosos que acompanham Jesus, que acompanham toda a programação. Isso é um exemplo só, viu? Da paróquia, não é? Da sua igreja, da sua denominação. Eu vou tocar o dedo na ferida da Assembleia de Deus, da Pentecostal, não é? Do seu centro de reunião. Acompanha. Mas são aqueles religiosos mexeriqueiros, ou seja, curiosos e fofoqueiros. Vão para o culto somente para observar e comentar a roupa de fulano, a roupa de cicrano, não é? Como vem hoje, todo domingo só tem essa roupa, só a domingueira, né? Só tem esse blaze, esse paletó. Vejo, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Na igreja católica também. Pessoas na comunidade que só vão observar a vida. Às vezes as nossas reuniões, nas partilhas, são puramente fofocas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pai está dizendo isso no raio do padre, né? Não é para dizer isso no raio, não. Não é para todos verem. É o Evangelho diz hoje. Aqueles que viram Jesus ressuscitar Lázaro, amarrou no cós e foi dizer a quem? Aos inimigos de Jesus. São as interpretações erradas. O pastor fala uma coisa, quem escuta interpreta segundo as suas tendências. O padre fala alguma coisa, dá um aviso, a pessoa interpreta segundo as suas tendências. E depois diz que o padre, o pastor é bipolar, é assim mesmo, não é? Ele muda de pensamento, fala uma coisa para mim, fala uma coisa para o outro e causa confusão. São as pessoas tendenciosas. São as pessoas que aparentemente são falsas na humildade, mas têm mania de grandeza, de poder, de ambição. E quer fazer segunda a sua visão de mundo, de sociedade, de fé, de religiosos. Mas mesmo assim, Deus se aproveita e fala pela boca de Caifás. Um homem tem que morrer pela humanidade e pela nação. Veja, o terceiro passo é este. Parece ser bom, não é? Quando a gente diz que é uma profecia, mas o pecado também faz com que a gente justifique. Essa é a autojustificação. Eles saíram dali convencidos que se prendesse Jesus, torturasse Jesus, matasse Jesus, estaria fazendo um bem. Quando nós justificamos os nossos erros, os nossos pecados, quando nós justificamos as nossas tendências, nós somos capazes de fazer os piores absurdos, até mesmo matar Deus
pensando que estamos fazendo um bem à humanidade. Esses homens, doutores da lei, religiosos, que tinham moral social, todos respeitavam, eles matando Deus, pensando que estavam fazendo bem. Cuidado você que tem esta fé. Cuidado você que vive essa religião, essa religiosidade. Cuidado você que quer fazer tudo sozinho, dentro das suas ganâncias, das suas pretensões, e dizendo que está se doando, se matando, fazendo o bem, ao mesmo tempo só é para massagear o seu ego, a sua fantasia, a sua pequenez enquanto. Pelo contrário, veja, se abandone em Deus e você vai fazer o bem maior. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fique agora com a música da sequência. Ofereço a todos estes que estão nos acompanhando, que ligaram, que ofereceram, e você que está me ouvindo no rádio. Quando voltar, quero voltar com a bênção da água e a bênção para você rapidinho. Deus é capaz de transformar tua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz. 8h26. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Prepare sua água, pegue sua água, coloque, né, em suas mãos ou pertinho do rádio aí para a gente abençoar a sua água. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que sois fonte e origem de toda a vida do corpo e da alma, abençoai esta água, que usaremos com confiança para pedir o perdão pelos nossos pecados e conseguir a proteção da vossa graça contra todas as doenças e ciladas do inimigo. Fazer, Senhor, que pela intervenção da vossa misericórdia sempre brotem águas vivas para a nossa salvação, a fim de nos aproximarmos de vós com o coração puro e evitar todos os perigos da alma e do corpo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero mandar um alô e um forte abraço para Jefferson, ele que é o ministro da Eucaristia, ele que é diaconando, e também a sua esposa, né, o seu neto e as suas 2 filhas. Deus abençoe esta família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Assim, Deus te abençoe, né? E até segunda. Se Deus quiser, estamos aqui, já dentro da Semana Santa, vamos fazer um programa mais do que especial, vamos fazer um retiro. Todo dia eu vou trazer um tema e vou estar indicando, segundo as Sagradas Escrituras, para passar o dia em meditação na presença do Senhor. Isto! E a todos aqueles, não é, que se inscreveram no nosso YouTube, não é, aqueles que foram sensíveis ao nosso pedido, à nossa campanha, e a todos que fizeram a campanha, não é? Deus abençoe, que divulgaram, os blogueiros, não é? Sobretudo aqui a Raio Atividade, todos os meus paroquianos. Deus abençoe, tenha um feliz final de semana, não é? Em uma santa, de fato, Semana Santa que nos prepara para vivermos o mistério pascal. A paixão, que é o sofrimento, a morte, mas a ressurreição de nosso Senhor
Jesus Cristo. A você um nosso dia e um feliz dia. Bom dia a todos. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Você ouviu o programa Católicos em Ação, uma realização da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. ZYL